Queridos e queridos, voltando para a nossa terceira aula, então, aqui do Fanon, do Racismo e Cultura. Nessa terceira aula nós vamos falar um pouco sobre algumas características do racismo que ainda não falamos nas outras. O Fanon, ele tem uma tese que eu acho muito interessante, que é a seguinte, ele fala, olha, o racismo, ele não é algo natural. Como assim natural? O Fanon vai dizer que ninguém é racista porque nasce assim. Ou como ele diz, isso não é característico da alma humana. Para ele, o racismo, inclusive, é algo racional. Racional em que sentido? Ele se constrói dentro dos processos de colonização. Tanto que é muito interessante quando nós pensamos isso, que daí a gente pega outras literaturas para ter um suporte, um apoio, quando nós pensamos lá no mundo romano, por exemplo. O mundo romano, por mais que houvesse escravidão, mas não existia racismo. Nós não podemos falar em racismo no mundo romano, porque quem eram os escravizados? O escravizado era aquele que era conquistado. Mas não porque ele era de etnia A, B, C ou D. Porque uma das formas de domínio do mundo romano era inclusive fazer o quê? Quando os romanos chegavam num determinado território, eles pegavam as famílias mais influentes daquele território e transformavam em cidadãos romanos. Então não era simplesmente o racismo. O dominado no mundo romano, ele era dominado porque ele era fraco, porque ele era de fora, porque ele não tinha a cultura romana, mas não tinha nada a ver com a sua etnia. O racismo, ele é algo mais, vamos dizer assim, atual. Então o Fanon vai dizer, olha, o racismo não é algo inerente ao ser humano. E aqui ele tá falando isso até inclusive como psicólogo, psiquiatra. Mas ele vai dizer assim, só que isso não significa que as pessoas não possam ser racistas inconscientemente, tá? Então vejam, cuidado com isso. Não é porque não é natural que também não seja inconsciente. Inclusive por quê? Por conta dos fatores que nós falamos ali na segunda aula. O racismo, ele começa a se desenvolver junto com o pensamento científico e ele começa a se tornar cada vez mais refinado e cada vez mais, vamos colocar assim, disfarçado ou difícil de ser percebido. Então o Fanon, ele bate muito nessa tecla. Olha, o racismo, ele pode ser inconsciente, mas ele não é natural. Tanto que a gente percebe o seguinte, segundo o Fanon, nessas relações de domínio e de dominado, de opressor e oprimido, a gente vai ver que o oprimido, ele vai buscar muitas vezes se igualar ao opressor. Porque esse discurso de que, olha, minha cultura é superior à sua, isso impacta de uma forma tão grande, isso se entranha tanto, num nível psicológico, inclusive, que leva o oprimido a entender que a sua cultura é ruim. Tanto que isso gera um fenômeno, que o Fanon diz que é muito importante, esse é um termo dele, gera um fenômeno de alienação. O que é esse fenômeno de alienação para o Fanon? Aquele que foi dominado passa a olhar para a sua própria cultura como uma forma negativa. E isso vai gerar, olha a psicologia aí, né? Isso vai gerar um sentimento de culpa. Eu sou atrasado, eu sou inferior porque a minha cultura é inferior, porque a minha cultura é atrasada. Ou seja, o racismo, ele é tão perverso que por vezes, e na maioria das vezes inclusive, ele joga a culpa do racismo na própria vítima do racismo. E a vítima se enxerga então como culpada pela situação na qual ela vive. Quem já foi em psicólogo, quem já estudou um pouco de psicologia, sabe que esse é um processo muito comum nas nossas relações cotidianas mesmo. Só que daqui o Fanon tá pegando isso e levando pro campo social. Tanto que o Fanon fala o seguinte, olha, o dominado, ele vai abandonar o quê? Ele vai abandonar a sua linguagem, a sua alimentação, a sua forma de se relacionar sexualmente, a sua forma de sentar, de dormir, de rir, de se divertir. Ou seja, ele abandona todos os seus parâmetros culturais, todo o seu background cultural, vamos dizer assim. Só que o ser humano, ele não pode viver sem cultura. Ele sempre precisa de referências, como eu falei lá na primeira aula. E aí, quando a referência é destruída, quando o dominado passa a enxergar a sua própria referência como inferior, ele vai buscar outra. E qual é a outra que ele busca? É a referência do dominador. E aí, quando o oprimido, ele cai de cabeça, vamos dizer assim, ele mergulha profundamente na cultura do opressor, não é só na questão cultural, mas na parte técnica também. E quando eu falo técnica aqui, não imaginem vocês que é só na parte das exatas, da engenharia e o que quer que seja. Quando a gente fala parte técnica, é nas ciências humanas também. Tanto que a gente vai ver o quê? Que aí, a partir das ferramentas do opressor, o oprimido passa a ter consciência da sua própria opressão. Tanto que vejam, esse é o caso do próprio Fanon. Tá lá ele, negro, caribenho, identificado com africanos, que a partir das teorias europeias, ocidentais, da teoria crítica, da escola de Frankfurt, ele passa a
estudar e a enxergar a opressão como era. Ele é um exemplo disso que ele mesmo está falando. Outro exemplo muito interessante também, que a gente pega na parte histórica, é que quando os europeus chegam na África, o que acontece? Algumas famílias, vamos dizer assim, que as famílias das monarquias, das nobrezas africanas, os europeus dão um pouco mais de privilégio para quê? Para trazer para o seu lado e dominar de uma forma, vamos dizer assim, mais eficaz aqueles territórios. Então muitos filhos dessa nobreza africana acabam indo estudar na Europa. E daí quando esses caras voltam para a África, eles voltam com todo o arcabouço teórico, com todas as ideias que lhes permite enxergar a opressão. Não é nenhum nem dois, são vários nomes na história desses filhos das nobrezas africanas que quando voltam para a África nas décadas de 1920, 1930, 1940, 1950, vão liderar os movimentos de libertação africana. E o Fanon também fala o seguinte, olha, nas próprias sociedades colonizadoras, nas próprias sociedades coloniais, vamos dizer assim, né, também surgem movimentos antirracismo. Eles vão dizer, olha, a luta antirracista, ela tá ali também no meio, vamos colocar assim, dos brancos. Ele vai dizer, olha, nós temos lá uma comissão especial da ONU contra o racismo, nós temos filmes, nós temos poemas, nós temos mensagens, nós temos músicas contra o racismo. E ele vai dizer assim, olha, essas ações elas são espetaculares, mas são inúteis, ele vai dizer. Por que são inúteis? Porque a lógica do sistema colonial, a lógica, até posso dizer aqui, ó, a lógica do próprio sistema capitalista, ela é uma lógica racista. Então o Fanon vai dizer assim, o que eu quero dizer como lógica? É aquilo que eu estava falando na aula anterior de que o racismo, ele é racional. O racismo não é do espírito humano. O racismo, ele é uma ideologia que se constrói dentro dos processos da Idade Moderna e da Idade Contemporânea, ao longo dos séculos XVI, XVII, XVIII, XIX. Então, por mais que existam essas ações, elas são, como ele mesmo diz, espetaculares, aquela coisa toda, mas são inúteis. Por quê? Porque a lógica do sistema como um todo, ela é uma lógica racista. Tanto que ele fala o seguinte, olha, nas sociedades coloniais, o racista, é o Fanon que tá falando, tá? O racista é o cara que tá certo. Mas quando ele diz que tá certo, óbvio, ele não tá dizendo que então beleza, legal, tá tudo ok. Não, ele tá dizendo que tá certo porque o sistema como um todo, ele é racista, então o racista é o correto. Na sociedade ocidental, o antirracista, ele é o desviante do sistema. Mas aí nesse processo de antirracismo e da própria vítima do racismo, do oprimido, começar a se aprofundar cada vez mais na lógica do racismo, o que acontece? Muitas vezes o oprimido, ele passa a se enxergar como superior ao racista. Porque como que o oprimido percebe? Ah, eu fui lá, eu aprendi a tecnologia, eu aprendi o conhecimento daquele que me oprime e entendo que estou sendo oprimido. Então veja, eu sou melhor que o racista. E novamente, o Fanon, ele não tá colocando juízo de valores aqui, tá, gente? Ninguém tá dizendo que isso é bom ou que isso é ruim. Isso é uma análise. E aí, qual é uma das consequências disso? O oprimido, a vítima do racismo, ele passa a enxergar o racismo de uma forma passional. Novamente aqui, ó, a gente vê a influência da psicologia no pensamento do Fanon. Olha, é passional, o racismo ele é passional, ele não é lógico. Só que daqui, novamente, o Fanon contrapõe. Olha, o racismo não é natural, não é, como ele mesmo diz, uma constante do espírito humano. E aí vem um dos grandes pontos-chave do texto, que inclusive eu fiz em minha postagem lá no Insta, né? Que o Fanon diz assim, ó, se esquece do racismo consequência e se enxerga o racismo como causa. O que ele quer dizer com isso? Que a escravidão e o domínio sobre a África, isso não aconteceu por conta do racismo, mas sim o racismo se desenvolveu por conta do domínio. Entenderam a diferença? Tem uma diferença fundamental aqui, tem uma diferença brutal aqui. Tanto que agora, daí, trazendo para nossa realidade, o que nós podemos debater a partir disso? A própria ideia que existe hoje, que é muito forte, da ideia de racismo estrutural. Porque, peraí, o racismo estrutural, como se diz hoje no Brasil, o que é o racismo estrutural? Tudo é racista. Todas as relações são racistas, o racismo está presente em todos os lugares. Só que se o racismo estrutural, ele for uma realidade, como se diz, se entende, então, que o racismo é a causa e não a consequência. Então é muito interessante, e a gente tem que abrir os olhos aí para o que a UFPR pode trazer,
trazer as relações do texto do Fanon com o racismo estrutural. Tanto que essa, inclusive, é uma das perguntas que eu trago lá pra gente depois debater no nosso encontro online. Porque daí qual que é a continuidade da análise do Fanon, então? Ele vai dizer o seguinte, olha, se a gente passa a enxergar o racismo como algo passional, como algo natural, como algo estrutural, automaticamente aquele que é oprimido, ele vai voltar para a sua antiga cultura. Porque ele vai dizer assim, olha, essa cultura que me domina, ela é uma cultura racista. Logo, eu tenho que voltar para o meu antigo padrão cultural, porque o meu antigo padrão cultural não era racista. Só que qual que é o problema analisado pelo Fanon desse retorno? Ele é um retorno que não vai ser dialético, ou seja, aquela antiga cultura, ela é retomada, ela é revisitada, porém, ela não é transformada, ela não é ressignificada, ou até eu posso dizer o seguinte, ela não é atualizada. Não há uma relação que se diga o seguinte, olha, beleza, existe a cultura do dominador e existe a minha, vamos a partir daqui fazer uma nova cultura. Não, há um retorno apaixonado, há um retorno também passional à antiga cultura. Tanto que o Fanon vai dizer o seguinte, olha, esse retorno apaixonado, esse retorno passionalizado, ele vai servir para o oprimido como uma espécie até mesmo de salvação, de expiação daquela culpa que ele sentia. Lembra que eu falei para vocês, olha, lá na aula anterior eu falei para vocês, olha, o oprimido ele se enxergava como culpado da sua própria opressão. Mas agora, dentro dos processos, vejam como é psicológico isso tudo, como essa análise do Fanon, ela realmente é fascinante nesse sentido. Agora não. Agora a cultura ela serve para eu me libertar dessa culpa, para eu me libertar desse processo. Só que daí como é uma visão apaixonada, como é uma visão carregada desse sentido de libertação da culpa, ela vai se transformar numa relação violenta também. O Fanon fala assim, olha, aquela cultura capsulada, vegetativa, que estava lá mumificada, ela é revalorizada. Porém, ela não é repensada, ela não é dinamizada por dentro, ela não é reestruturada. Aqueles costumes, aquelas tradições, aquelas crenças antigas que antes foram negados, foram silenciados, são violentamente valorizados e afirmados. E aí o Fanon vai dizer o seguinte, qual que é a consequência disso? Esse mergulho no passado, pro Fanon, vai ser a fonte da liberdade. E aqui a gente vai chegando ao fim do texto, daí com a conclusão do Fanon. Nessa conclusão nós percebemos um viés marxista muito forte de Fanon no sentido da luta de classes. Porque pro Fanon a libertação, e ele vai dizer, olha, a libertação, a descolonização, o processo de independência e libertação só poderia acontecer a partir da luta. E ele vai defender, inclusive, não nesse texto necessariamente, mas em outros escritos dele, ele vai defender, inclusive, a luta armada como forma de insurreição e expulsão do colonizador. Daí a pergunta que agora eu faço e trago para vocês é a seguinte, essa forma, ela é a melhor forma ou é a única forma? Isso o Fanon não nos explica, ao menos não nesse texto. Ele vai dizer que é uma forma, mas é a melhor ou a única? Tanto que aí o Fanon ele vai terminar o seu texto, no caso que era a sua palestra lá, de uma forma que daí eu considero até mesmo um tanto quanto utópica, uma visão romântica, porque ele fala então que a partir da luta, a partir do conflito, poderia se estabelecer o quê? Até mesmo uma visão de relativismo cultural. Esse é um termo dele, olha, o relativismo cultural, é entender que as duas culturas, a do opressor e do oprimido, elas são iguais e que elas podem conviver como culturas irmãs, inclusive. Por isso que eu digo, essa é uma visão que me parece bastante utópica. E aí agora eu trago um pouco mais da discussão, o que ela pode trazer pra gente em termos de atualidades ou discussões que a UFPR pode trazer. Como pensar essa relação no cotidiano brasileiro? Porque daí o que acontece? Vejam aqui no caso do Brasil, essa cultura do oprimido, do africano, ela é muito complicada no processo brasileiro, por quê? Porque nós vimos lá no Darcy Ribeiro que aqui não existe uma cultura africana. O Darcy Ribeiro ele é muito incisivo, ele vai dizer, olha, os negros quando se organizam no Brasil, eles não se organizam mais no seu patamar africano original. Aqui começa a surgir uma cultura brasileira por excelência. Por quê? Porque os povos africanos que vieram para cá, eles eram diversos culturalmente. Não existe uma cultura africana. Vão existir culturas africanas que aqui vão se fundir, vão se juntar e gerar uma cultura brasileira. Então são questões que eu vou deixar em aberto aqui, junto com as questões lá do resumo, para a gente
trazer para o nosso encontro online. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessas aulas do Fanon. Eu, pessoalmente, acho assim, o pensamento do Fanon fenomenal, fantástico. Ele é muito bom para a gente compreender a própria estrutura do racismo como um todo. E aí a gente tem que pensar como que a UFPR ela vai trazer para a gente. Se ela vai analisar isso dentro do contexto africano, porque isso também é totalmente possível dentro da prova, ou se ela vai fazer relações ou pontes com a realidade brasileira. Talvez essa visão um pouco mais elaborada, ela esteja presente nas questões de segunda fase da UFPR. Mas aí para tudo isso a gente vai se preparar. Certo, queridos? Um grande abraço para vocês e não esqueça de assistir às aulas e dar uma pensada nas perguntas. Até mais!